Olá! Como todos sabem, a pastagem é o principal insumo da pecuária de corte e leite, portanto, deve apresentar boa produtividade com qualidade. Quem vai nos falar melhor agora sobre o manejo de pastagem é o meu convidado de hoje, zootecnista Bruno Shigeo Iwamoto, que está lá no Paraná. Olá, Bruno, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Olá, Pacheco. Olá, pessoal. Pacheco, é um enorme prazer estar aqui contribuindo, com informações relacionadas à pastagem. Agradecer o convite, certo? E espero contribuir com informações inerentes aí à produção animal a pasto. Com certeza, Bruno. Em primeiro lugar, quero te parabenizar pelo Dia do Zootecnista, dia 13 de maio, né? Uma profissão muito importante aqui para o setor produtivo de todo o nosso Brasil e para o mundo inteiro, né? Verdade, Pacheco. Brigadão aí, viu? Parabéns a todos os zootecnistas aí e a todos que trabalham no agro, né? Isso. Bruno, vamos começar com a primeira pergunta. Como medir a produtividade de uma pastagem? Bom, Pacheco, é uma pergunta muito interessante, né? Quando a gente pensa em mensurar a produção, né, de pastagem, a gente precisa entender que, para mensurar a produção de pasto, né, a gente precisa enxergar tudo em números. Né? Quando a gente pensa em produção, em mensurar produção, a gente precisa ter gestão. E para ter gestão, a gente precisa ter números, não é verdade? Precisa ter números para daí, de fato, a gente começar, então, a ter o processo de mensuração, seja ela o que for. A gente sabe que no mercado, a gente tem diversas empresas que trabalham no ramo assim de chegar na fazenda, alavancar indicadores, né? Seja ela produtivo, reprodutivo, financeiro, que é de fato muito importante, porque faz com que o pecuarista enxergue a fazenda dele em números, né? E com isso ele trabalha a fazenda como uma empresa, né? Isso é muito importante. Porém, quando a gente pensa na área de pastagem, ou seja, empresas especializadas que fazem a transformação dos pastos da fazenda em número, é complexo, é oneroso. A gente tem ferramentas no mercado, mas que de certa forma não te traz bons resultados, né? São ferramentas que te traz muito operacional, te traz muita informações que às vezes você não consegue aproveitar muito bem, né? Por exemplo, você cortar capim, mensurar capim via corte, né? Cortar o metro quadrado, pesar, bater a altura. A gente sabe que isso é trabalhoso. E outra, esse tipo de ferramenta ele não te traz uma informação que é muito importante, que é o quê? O acúmulo diário de capim. Quando você corta o capim, ele te traz o que tem naquele presente momento apenas. Não é verdade? Então você coloca uma lotação animal em cima do que tem de pasto naquele presente momento, porém não te traz uma informação que é importantíssima quando você pensa em produtividade, que é o acúmulo diário de forragem, ou seja, o que aquele pasto está acumulando diariamente, não é isso? Um pasto é bom ou ruim em função do poder de rebrota dele, não é verdade? Então a gente precisa ter ferramentas que te traz, né, esse norte, que te traz essa visibilidade do pasto, né? Então tem uma outra ferramenta que é a gaiola exclusora, que é uma gaiola que você coloca no pasto, os animais não conseguem pastejar interiormente dentro dessa gaiola. Enfim, essa gaiola ela vai te trazer uma informação que é o que o pasto está acumulando. Então você corta o que tem dentro da gaiola, corta o que tem fora, a diferença, né, de massa de forragem num determinado período, você vai ter informação do o que aquela área de pastagem de fato acumulou de capim, né? Então é uma ferramenta que te pode trazer o resultado de produtividade, porém a gente sabe que ela é trabalhosa, você tem que cortar capim, os animais eles viram a gaiola, tomam a gaiola, amassa a gaiola e também você tem uma certa complexidade em absorver informação, né, nesse tipo de gestão, tá? Então, por isso que nós da Gerente Pasto gostamos, né, de implantar, né, um método que a gente chama de método da Gerente de Pasto, que é o histórico de lotação de cada área de pastagem num determinado período. Tá? E esse histórico de lotação, o que passou e como o pasto se encontra, vai te trazer o quê? O poder de rebrota de cada pasto, ou seja, a capacidade de suporte de cada área de pastagem dentro da sua fazenda. Então, o nosso processo de trabalho dentro da fazenda é, de fato, você, né, mês a mês. Por que a gente fala mês a mês? Porque a pastagem, o clima, ela muda, né, mês a mês. Então, você fazendo esse processo de monitoramento mensalmente, você consegue, de certa forma, antecipar os próximos 30 dias e, com isso, você consegue ter um melhor manejo de pastagem, você consegue entender o que de fato vai acontecer nos próximos 30 dias. E você tendo esse histórico de lotação, ou seja, a taxa de lotação ocorrida de cada passo da fazenda, você estabelece uma relação causa e efeito, né? Então, vamos supor, uma área de pastagem número 10 da fazenda passou com 2 UA nos últimos 30 dias.
os próximos 30 dias é semelhante aos 30 que se passaram. Vamos trabalhar com duas UA se caso esse pasto estiver na condição boa de pastejo, não é verdade? Então, esse método de taxa de lotação corrida para mensurar a produção de pasto é um método que funciona. Ele não te traz muita operação, porque exige apenas um aplicativo, né, para você, de fato, monitorar onde cada lote está girando. Em cima do que o histórico de lotação de cada pasto, você traz uma métrica para dentro do software que vai te trazer, novamente, né, uma capacidade de suporte de cada área de pastagem via o monitoramento e, novamente, uma distribuição do pastejo dentro da sua fazenda. E, com isso, você vai, então, mensurando e entendendo o poder de produção de cada pasto da sua fazenda. Você trabalhando com esse formato, Pacheco, dentro de um ano, né, monitorando mês a mês, via esse histórico de lotação de cada área de pastagem da sua fazenda, né, você consegue enxergar cada área de pastagem em números daí, não é verdade? Assim como o lavorista enxerga, né? Por que o lavorista enxerga facilmente que aquele talhão 10 da sua fazenda produziu tanta saca de soja, o talhão 5 produziu tanta saca, e enfim, assim por diante, né? Porque quem colhe a produção do lavorista são as colheitadeiras, na verdade. E as colheitadeiras geram um número para ele. Então, ele tem essa mensuração de produtividade muito fácil. E ele tendo números, ele tem gestão, não é isso? Para o pecuarista também tem que ser a mesma coisa. Porém, quem colhe a produção do pecuarista são os animais, na verdade. Então, a gente precisa ter um método, né, de forma que a gente consiga mensurar também essa produção. Então, nada melhor do que utilizar, né, essa informação que é a taxa de lotação corrida de cada área de pastagem mês a mês durante o ano. E aí sim você estabelece uma relação causa e efeito, trazendo uma nova capacidade de suporte dentro de cada pasto. Obviamente que após, né, toda a equipe da fazenda, todo o quadro de funcionários, o dono, o gerente, enfim, todo mundo estar atento do que de fato é um pasto bem manejado, uma estrutura boa de manejo de pastagem, certo? Esses indicadores econômicos deixam a propriedade mais eficiente, né? E auxilia o pecuarista nas tomadas de decisões, né, Bruno? Exatamente, Pacheco. Você tendo, né, essa mensuração toda aí de produtividade de cada pasto, né? Tal pasto aguenta 2 UA em janeiro, o outro pasto aguenta uma, o outro pasto aguenta meio A. Onde que eu vou adubar, na verdade? Aquele pasto que aguenta meio A precisa melhorar a estrutura dela para evitar o uso de herbicidas constante. Então, o próprio gestão, né, de pasto, ele te traz inúmeras melhorias dentro da fazenda, na verdade, que é o quê? Pasto bem manejado, os animais andam menos, comem mais e come folha, engorda mais. Pasto bem manejado, perfilha mais, produz mais folha, é mais fechado, na verdade. Então, você permite ter uma maior taxa de lotação e uma maior perenidade dos seus pastos, né? Isso é fato também. E pasto bem manejado compete com invasores, então reduz o uso de herbicida, não é isso? Então a gente só tem pontos positivos quando a gente pensa numa boa gestão de pastagem. Ok, Bruno, quais são os principais entraves para uma boa pastagem na propriedade? Os principais entraves de uma boa pastagem numa propriedade, Pacheco, é você ter esse olhar em número, né? Eu acho que a grande dor do pecuarista é, de fato, conseguir enxergar cada passo em número, né? Ele tem algumas ferramentas, como eu citei, a régua, né? Às vezes cortar capim, mensurar a massa e a altura, mas dificilmente ele vai conseguir executar isso na fazenda como um todo, não é verdade? Uma fazenda aí de 40, 50 áreas de pastagem, será que a régua vai solucionar o seu problema? Não é? A hora que ele está fazendo manejo com a régua, pode ter certeza que vai ter passo que vai estar passando no ponto de colheita, vai ter passo batido, e com isso ele vai ter passos 8 e 80, a gente fala, né? O 8 que é o batido, o 80 que é o passado, sempre dentro da sua fazenda. Então, essa é a grande dor do pecuarista, né? De fato, em ter uma pastagem bem manejada e de forma global, né? E não 10, 20% da fazenda bem manejada, intensificado, dividido, certo? E sim, 100% das áreas de pastagem bem manejada, né? Então, precisamos implantar um método de fato que funciona, né? Que te traz uma fácil operação dentro da fazenda e que de fato funcione, né? Não precisa cortar capim, não precisa bater a altura para ter esses números em mãos. Simplesmente precisa entender, né, um método, entender esse histórico de lotação de cada pasto e fazer, né, os pratinhos girar dentro da fazenda, na verdade? Agora, importante também, né, Bruno, é a gestão de pessoas, né? Porque o vaqueiro, o pessoal que está ali auxiliando, precisa ter consciência do trabalho que eles estão desenvolvendo, né? Pegar isso aí no papel, numa planilha, para levar para os aplicativos, né? Exato, Pacheco. E é um trabalho que a gente, né, antes de tudo, né, antes de implantar o método de gerente de pasto, aplicativo, software, para a equipe ter em mãos um método de gestão de pastagem, né,
a gente tem que fazer essa capacitação, né? Essa capacitação da equipe como um todo, não é? Porque quando eu chego na fazenda, é normal. Às vezes, o que é pasto bom para o seu João que está lá no campo? Né? Será que é o mesmo pasto bom para o boi, que é o pasto bom para a fazenda, que é o pasto bom que eu enxergo, não é verdade? Então, eu preciso fazer o João enxergar também o que é um pasto bom de fato, né? E que o José também, que trabalha junto com o João, tem que enxergar a mesma coisa, não é? Uma vez capacitado a equipe toda, né? Entendendo que de fato que é um passo bom, foco na estrutura sempre, aí sim eu vou buscar um método para buscar, né, esse passo bom dentro da minha propriedade, não é isso? Ok, Bruno, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Pacheco. Obrigado aí pelo convite novamente. Estamos sempre à disposição, tá? Nós da Gerente Pasto agradecemos muito aí a oportunidade de estar passando informações aí, né, referente à produção animal a pasto, ok? Um abraço a todo mundo aí. Um abraço. Acabei de conversar com o zootecnista Bruno Shigeu Iwamoto. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.